O mapeamento é sempre o nosso ponto de partida, tá? Então, o mapeamento, o que ele faz? É um eletroencefalograma em tempo real. A Uhum. gente consegue analisar 20 áreas do cérebro e entender como cada uma dessas partes funciona em repouso, ativo e executando atividade. A partir dessa coleta de dados, vem um painel para gente que mostra cada uma das partes como funciona nessas 3 posições. E por mais que você tenha pessoas com a mesma queixa, né? Os mapeamentos são completamente diferentes, Nossa, que né? legal. Então não existe 2 tratamentos iguais. O tratamento é absolutamente personalizado para aquele mapeamento. A partir do mapeamento é que a gente define quais os recursos e o que a gente vai trabalhar primeiro. A gente está falando da mesma coisa, certo? Só que a neuromodulação, ela trabalha onde? No hardware, na máquina. Ela equilibra a máquina, certo? Então eu tenho aqui um computador e esse computador está desregulado. Alguns Tem um lugares estão em vírus aí. curto-circuito e outras não estão funcionando. Então eu preciso estabelecer isso. A hipnoterapia, ela trabalha no seu subconsciente. O que é o seu subconsciente? São todas as experiências acumuladas da sua vida. Neuromodulação, tá? Que é os que eu consigo de fato deslocar da clínica, porque os outros são maiores e tal. Mas esses recursos, inclusive, são recursos que a gente aplica num protocolo que a gente chama de protocolo Orbis, que é um protocolo que a pessoa consegue fazer de forma remota. Então a gente faz Remoto, pode remoto, fazer? pode fazer. Nossa. Então a gente analisa o mapeamento, né? Seja o que a pessoa faz aqui, ou eu encaminho ela para fazer o mapeamento em algum outro lugar e peço os dados. E aí o que a gente faz? A gente analisa esse mapeamento, analisa os exames, né? Entende o que dá para ajustar em questão de suplemento e alimentação, né? Se for necessário suplemento, mas normalmente alimentação. E aí a gente desenvolve um protocolo. Essa pessoa ela compra os equipamentos, né? E desenvolve um protocolo para aplicar na casa dela. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast para toda hora. Hoje um episódio muito especial com a Vera da Expo Quantic. Seja bem-vinda, Vera. E também do portal Sou Mulher, né? Portal Sua Mulher também. Que abrange todas essas o nosso trabalho aqui de desenvolvimento. E hoje eu estou trazendo uma Quem? pessoa muito especial. É a Aline, da Tiest. Gente, ela esteve na Expo Quantic da segunda edição e ela fez tanto sucesso, tinha fila para ela atender, ela ficou quase maluca de tanta gente que gostou do tema. Modulação. Neuromodulação. Tá vendo? Até eu tô curiosa para saber tudo isso. Conta pra gente que ligação que tem neuromodulação com pedagogia, neurociência, o que é tudo isso? Explica pra gente, Legal. Aline. Seja Primeiro te muito agradecer bem-vinda. demais, viu, Vera? Seja bem-vinda, viu? Muito E ela obrigada. estará com a gente na terceira edição que tá chegando. É isso aí. Neuromodulação, na verdade, é um grande guarda-chuva de tecnologia, de equipamentos que usam a neuroplasticidade para restabelecer funcionamento e criar novas conexões neurais, tá? A neuroplasticidade, ela acontece por comportamento, né, por repetição, e hoje a gente tem alguns equipamentos que conseguem, né, neuromodular o cérebro para restabelecer funcionamento natural. Então, dentro desse guarda-chuva de neuromodulação, que é um recurso de neurociência e que serve todas esses profissionais que você acabou de falar. Então, você tem neuromodulação aplicada à medicina, você tem a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a psicologia. Então, é um recurso que usa, né, a mesma base para que você consiga restabelecer funcionamento natural do cérebro. E para quem que serve neuromodulação, né? Quem são as pessoas ali que podem se beneficiar com isso? Desde crianças com atraso de fala, com 2, 3 anos de idade, até idosos que já estão num processo de neurodegeneração, né? Pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou trauma cerebral, então a gente trabalha muito com pós-AVC, né? Com pessoas que passaram ali por algum dano neurológico, pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pessoas que querem melhorar a performance, adolescentes, né, que estão ali com algum atraso de desenvolvimento ou que têm algum processo de vício já estabelecido.
Então, o cérebro que funciona melhor, ele torna a vida de qualquer pessoa melhor. A neuromodulação, ele serve para todo mundo, né? Tem o potencial de melhorar a vida de todo mundo. Então, essas tecnologias, cada uma com a sua finalidade, elas... Desculpa, gente. As nossas telas. É. Mas essas tecnologias... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Quer participar, né? Deixa eu desligar. Mas a tecnologia, Você precisa Eu já coloquei no não perturbe. a tecnologia relacionada ao homem, o tempo de tela, que a gente quase que não desliga mais, tem a tecnologia para ajudar a melhorar tudo isso, né, Aline? Tem. Qual é o grande problema da tecnologia hoje, né? Quando a gente fala de dispositivos. O cérebro humano ainda é um órgão muito ancestral, né? Então, ele tem uma capacidade limitada de foco. Uhum. Isso é fato. A tecnologia evoluiu muito, né? E hoje você consegue, as pessoas, você tá... antes, para alguém falar com você, teria que te ligar, encontrar com você. Hoje, as pessoas falam com você o tempo todo. Então, essa dispersão, né? Essa grande quantidade de distrações acabam fazendo com que você não foque muito em nada, né? E essa sobrecarga sensorial, né, que te traz a cada momento para uma realidade diferente, você pega uma tela, se você rodar uma rede social, a cada 1 minuto você tem uma realidade. E o nosso cérebro não tem a capacidade de distinguir o que é real e o que é imaginário. Então você tem uma sobrecarga sensorial que cria efeito colateral, né? A gente estava falando Ele antes... vicia, né? Exato. E quando você fala de algoritmo de rede social, pior ainda, porque aquilo tudo está baseado no teu próprio consumo, né? Então, tudo que você passa na tela, os milissegundos que você trava, que você lê alguma coisa, aquele algoritmo ele é muito inteligente. E aí ele vai, de fato, selecionando cada vez mais daquilo que você mais gosta. E às vezes você passa uns 10 segundos no máximo, né? Mas ele está medindo toda a tua interação. E aí, à medida que você trava a tela, à medida que você assiste um conteúdo, você vai ver que vai vir 30, 40 daquilo. Uma curiosidade que a gente tem em relação a isso, até para continuar o tema, é quando o algoritmo percebe que você busca aquela informação e ele começa a te trazer só Mas, sobre aquele tema. exato. E quando você pensa em alguma coisa, ele também traz. Tá incrível isso, né? É isso. Pior que é mesmo. Quando você pensa, é verdade. Quando você Tem uma pensa mesmo, conexão, é incrível. então, cerebral com a IA, né, com Sim. com a tecnologia, e isso está fazendo as pessoas ficarem confusas, porque, nossa, eu pensei em alguma coisa e o algoritmo já está reconhecendo. Ou eu não sei se é só pensar, talvez é porque você expressa, você começa a conversar com a pessoa. Igual, às vezes você conversa sobre fralda, vai, sobre Uhum. nenenzinho, fralda, aí daqui a pouco começa a aparecer coisa de fralda, de nenenzinho Na na sua rede verdade, social. Só de você falar, e ainda falam que a gente não é espionado, né? mas Mas é a mesmo. gente tá? Quando a gente dá o ok lá, um aceite em termos de um aplicativo, que em tese é gratuito, mas na verdade tudo que é gratuito, o produto é você, né? É E aí você dá o aceite, você permite que eles escutem as conversas que estão acontecendo aqui. Então, se você começa a falar de viagem para Salvador, por exemplo, essa informação é vendido para quem vende pacote de viagem para Salvador. E aí, onde é que o algoritmo, onde é que a rede ganha de fato dinheiro? Quando ela te entrega exatamente aquilo que você está procurando. Você está no momento de compra, você está falando de viagem para Salvador, você está no momento de compra. Então ele chega nas agências e fala, olha, tenho aqui, sei lá, 500 pessoas que citaram esse termo, vamos colocar uma publicidade para eles e a conversa é muito maior. Então, quando você dá o aceite em rede social, você está autorizando eles a ouvirem suas conversas. E você- E aconteceu agora, né? Igual, você não pediu pra Ela tá pra ouvindo. ela. Ela tava ouvindo. Exatamente. E você Ela não tá pediu pra ela. Não falou olá. É isso aí. Olá, Siri. ouvindo. Quero, né? Alguma coisa, não. Mas também, se a gente parar para imaginar, você com a neuromodulação dentro da psicologia mesmo, você já está conseguindo modular isso e conseguindo programar isso, né? Exatamente. Quando a gente faz um mapeamento, qual é a nossa intenção? A gente não quer um diagnóstico. A gente tem uma dificuldade, porque a pessoa chegou, né, na clínica por uma dificuldade, seja ela qual for, e
Quando a gente faz o mapeamento, a gente só quer entender qual é a descompensação cerebral que está criando aquela dificuldade. O cérebro pede ajuda? Pede. Pede. Muito, Muito. muito. Pede ajuda e manda sinal para o corpo. O problema é que a gente não escuta. É. Tá? Um dos principais sinais para o corpo é dor de cabeça, por exemplo. A dor de cabeça, ela tem uma função. E 90% das vezes é desidratação. Só que a gente toma um comprimido, não toma água, suprime esse sinal e o corpo vai acumulando. Ou um excesso de tela é uma das coisas que mais causam dor de cabeça, por exemplo. Mas a gente não escuta. E aí o corpo vai cada vez mais emitindo o sinal mais forte. O remédio, né, o comprimido, ele não resolve a causa. Ele silencia o sintoma. E aí, hoje, quando a gente faz uma análise de mapeamento, por exemplo, a gente entende ali quais as áreas que estão descompensadas e que criam sintomas e quais as áreas que, em alguns momentos, não está funcionando da forma correta e traz outro tipo de sintoma para a vida da pessoa. E a correção é dentro dessa neuroplasticidade que você Exato. encontra Exato. e ele responde para você e você consegue modular isso. Exatamente. Com essa experiência toda que a gente vem acumulando, não só os 5 anos da TIEST, mas também com a base que a gente tem científica, que é muito extensa, né? E ontem até fiz uma brincadeira na rede social, porque tem muito profissional que fala, mas isso não tem comprovação científica. Aí abri lá, né, o PubMed e fiz por cada um dos recursos. Tem mais de 15 mil estudos científicos, desde 1962, falando de neuromodulação. E aí, quando um profissional responde que não tem comprovação científica, no mínimo, ele não foi buscar aquilo, né? Ele não foi procurar. Então, hoje, a gente tem dentro do nosso corpo, como sempre foi, uma farmácia perfeita. A grande questão é, a gente está correndo demais e não está ouvindo os sinais do nosso corpo para fazer as pequenas correções que a gente precisa. Então, assim, níveis muito baixos de desidratação já causam dor de cabeça. É um sinal do corpo de que algo não está legal. Só que a gente nem sempre tem tempo para ouvir o que o Já nosso pensa corpo... numa doença, né? Já pensa num Exatamente. sintoma Ou mais. toma um comprimido e, enfim, essa desidratação continua acontecendo. Parece muito básico, muito simples, porque no Brasil a gente foi muito condicionado a pensar que a solução para tudo está dentro do comprimido. E, na verdade, a gente tem muita rota de correção, né? A gente tem muita rota de ajuste. A gente está fazendo muita coisa errada por conta da correria, por conta da praticidade, né? O alimento já não tem a mesma qualidade de antigamente. Então, não dá para você olhar para uma coisa e falar, a resposta é só essa, né? E aí, o ano passado, né, a gente estava lá na Expo, a gente tinha um modelo de trabalho, só que todo dia a gente precisa buscar mais alternativas, né? Quando a gente fala de neuromodulação, de neuroplasticidade, hoje a gente tem 5 recursos dentro da clínica. E esses recursos, um mede, o outro estabiliza a parte elétrica, o outro é, de fato, o estímulo de corrente contínua, por exemplo, é um motor de arranque para tirar uma pessoa de uma crise específica. A gente tem medidores de oxigênio para medir qual é a quantidade de oxigênio que circula no córtex pré-frontal para uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade. A gente consegue, de fato, simular a luz do dia e ajustar ciclo circadiano, né? Porque foi o que eu falei para vocês, o nosso cérebro seguia por claridade e escuridão. Então, se você tem uma insônia, tem 2 fatores específicos. Ou você tem uma liberação de cortisol na hora errada, e o teu corpo precisa ter carboidrato de qualidade para produzir melatonina. Então, assim, são coisas simples, mas que a correria faz você tomar um comprimido para apagar e acordar no dia seguinte. Isso tem um fator muito relevante neste momento, porque a gente está tendo casos de demência cada vez mais cedo. E quando a gente estava falando do sono, esse ciclo, né, que tem que acontecer 5 vezes por noite, que leva mais ou menos 1h20, tem muita gente substituindo isso por uma medicação. E a medicação desliga o cérebro e liga. Só que o dano a longo prazo é gigantesco. Em memória, em disposição, em qualidade de sono, em restabelecer funcionamento natural. E hoje a gente tem estrondoso o número de pessoas que apresentam demência antes dos 65 anos de idade. Mas você sabe que isso é uma questão até mesmo cultural. Porque quando você está num processo do trabalho, como nós tivemos na Expo Quantic, todo o cuidado para apresentar um projeto na ciência, com comprovação, tanto que a gente passou por entrevistas com todos os expositores para analisar tudo isso. Esse cuidado
é porque as pessoas elas têm dúvidas em relação a isso. Ah, é esotérico, é místico, acende uma vela, faz uma macumba, faz alguma coisa. E não, tudo tem uma explicação científica para você validar aquele projeto. Eu digo isso porque eu estava te perguntando com relação ao sono. Eu me sinto satisfeita com 4 horas, 5 horas de sono. Mas é o que você falou, tem um processo de 1 hora e meia. Explica isso pra gente, porque muita gente vai se identificar. O nosso corpo, ele precisa de ciclo de sono. Ele precisa. A gente não... Ele ficou na evolução da espécie porque ele é absolutamente necessário. Existem coisas que só acontecem no nosso corpo e no nosso cérebro quando a gente está dormindo. Não tem jeito. Então, exatamente. Tem todo um processo. Então, quando você deita para dormir, né? E dependendo da idade, a necessidade é diferente também. Tá? Então, cada idade tem uma necessidade diferente, porque depende do desenvolvimento, né? Para criança, dependendo da idade, você tem horas específicas. Mas quando você tem um ciclo de sono regular, você deita, você tem um período de imersão, você tem uma faixa de sono profundo, você tem sono REM, que é onde de fato você processa a memória, você se vira, quase acorda, isso tem que acontecer de novo, de novo, de novo. É quase uma higienização do Exato, organismo, né? até porque o nosso cérebro, durante a noite, ele joga um líquido, ele puxa esse líquido, então tem todo um processo de limpeza. Quando a gente não cumpre essa hora, esse tempo de sono, o que acontece? A gente acorda no dia seguinte com toxina do dia anterior. Acorda cansado. Exatamente. E o que são as demências? As demências são acúmulo de proteína no cérebro. Então, assim, não dá para fugir disso. Isso precisa ser prioridade. A questão é, a vida acelerou tanto que as pessoas hoje dormem o tempo que dá. Então, às vezes acontece de chegar na clínica pessoas que deitam 1 hora da manhã e acordam às 5 para ir para academia e acham que isso é saúde. Tá entendendo? E não é, porque assim, ele tá cuidando do corpo físico, é muito bom fazer atividade física e precisa ser feito. É maravilhoso. Só que a negligência do período de sono tá sendo mais danosa do que o benefício do exercício. Então, assim, precisa haver um momento de desacelerar. Tem coisas que estão acontecendo, por exemplo, trabalho e casa, não existe mais divisão entre isso, né? Você está em casa trabalhando, você está no trabalho resolvendo problema de casa, e isso faz com que o cérebro esteja em alerta durante muito tempo. Isso é um problema imenso. Por quê? Porque na hora que você deita para dormir, o sono não é 100% reparador. Quando eu falo para vocês que por mais que as pessoas cheguem por N situações ou por N dificuldades na clínica, 90% delas estão com o ciclo de sono bagunçado. E aí acha que o problema é a ansiedade, acha que o problema é a depressão. Mas, na verdade, o problema está numa base que não está sendo respeitada, que não está sendo cumprida, né? Então, assim, se tem algo que é muito importante, que foi também, você conhece minha história, Vera, para mim foi a base da minha recuperação física, foi justamente respeitar o meu sono. Eu preciso dormir. Se eu não dormir, todo o meu processo no dia seguinte, ele fica bagunçado. Eu tomo decisões erradas, porque minha base energética está muito baixa, né? Eu não tenho paciência, eu não consigo focar em alguma coisa se a minha energia não estiver boa. Então, assim, tudo isso tá ligado, tá muito ligado à qualidade de sono. E a gente anda negligenciando o sono demais, seja por excesso de tela, né? Porque uma tela, às 10 da noite, ela simula a luz do dia. E para o teu cérebro é o quê? É dia, vamos liberar cortisol, porque essa pessoa precisa produzir. E não adianta desligar a tela e achar que você vai dormir rápido ou apagar por exaustão, porque esse cortisol vai continuar na corrente. Né? E no dia seguinte você tem a liberação da melatonina na hora errada. Mesmo que você dormiu, o cortisol continua... Continua, ele leva em média 2 horas, né? Para você, de fato, consumir o que está no corpo. Estimulante, horário para tomar um estimulante. Ah, não, eu tomo um vinho e durmo bem. Você tem a sensação de que você apaga, mas o ciclo fica prejudicado, né? Então, tem muita gente que usa o vinho para relaxar, para dormir. Mas, na verdade, ele também atrapalha demais o ciclo de sono. E o que a gente faz na Tiesha é justamente isso, é dar clareza para a pessoa, para ela tomar decisões mais assertivas e que ela construa, de fato, saúde, né? Hoje, quando a gente fala do que é visto pela medicina tradicional, basicamente é indicador de doença, né? Então, o que o médico tradicional ele busca dentro dos seus exames? Ah, tem algum sinal aqui de que está doente? E aí sim é aplicado o tratamento. Mas a linha que a gente segue é indicadores de saúde. Como que tá a tua vitamina B? Como que tá a tua vitamina D? Como é que tá os níveis, né, de ferro e ferritina no teu corpo? Disso agora. Toma Exato. sol,
E pensa que tá tudo resolvido, mas às vezes está com É. deficiência de B12. Exatamente. Você vê, coisas que Zinco. são, né, de fato, gratuitas e que deveria ser o nosso ciclo natural, né? Mas aí a gente tem a vitamina D, que é uma cápsula, e basicamente está substituindo um processo natural que a gente deixou de fazer, Mas né? igual, há momentos na nossa vida, por exemplo, quando a gente tem 16, 17 anos, 18, 20, tá na faculdade, assim, a gente tem pouco sono. E às vezes não dá pra dormir, porque a gente chega meia-noite, 1 hora da manhã em casa, Eu até acho que tomar tem um banho, muito tudo. sono, né, adolescente, assim. Não, então, mas Tem uma aí, mas necessidade muitas vezes maior. assim, chega meia-noite em casa, vai dormir 1 hora, sai às 5, 6 horas pra trabalhar. Então ele tem 5 horas de sono. Isso atrapalha até o adolescente ou ele já tem uma resistência maior? A necessidade do adolescente de sono é maior que a nossa, porque o corpo dele está crescendo. Você pode contar Mas aí como pelo ele menos. aguenta mais? Você tem um organismo todo funcionando no ápice da maestria, né? E tem uma diferença muito grande entre a nossa É geração um e tipo essa de nova energia, geração. né? Tem uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia do ciclo de formação do cérebro, o cérebro ele termina de se formar com 20, 23 anos. Ele passa pelo ápice entre 20, 23 e 30, 35. A partir dos O 35, nosso vai ele até já entra. 64, 65. A Pra partir daí, amadurecer, né? ele já começa a viver um processo de enrijecimento, tá? Então, assim, o adolescente, esse comportamento, que era uma coisa que pra gente é natural, né? Enfim, pra gente foi natural na nossa geração, foi algo muito errado que a gente fez. E isso causou, né? O nosso cérebro não se formou da forma que deveria por conta dessa abstinência. É que a gente, quando você é adolescente, você tem mais resistência. Mas hoje, até se você olhar para essa geração, ela não aguenta do jeito que a gente aguentava, né? Ela não dificilmente tem trabalho e estudo, né? Normalmente tem só o estudo e ali tem esse condicionamento de tela, mas até muito do que você vê hoje de problemas em adolescentes e jovens adultos está muito ligado à abstinência de sono. Tanto é que eles têm crise de ansiedade muito mais rápido, porque o acesso a estímulo deles é muito maior, né? E E aí para a tudo que gente iniciar, acelera. por exemplo, um processo, tanto com o adolescente quanto com a pessoa idosa, meia idade, para todo mundo, né? Que eu acho que é Uhum. possível. Você começa com um processo de análise, como que a gente chega até esse projeto? Porque ele é um projeto tecnológico, mas que traz muito resultado prático, né, Sim. Eline? O mapeamento é sempre o nosso ponto de partida, tá? Então, o mapeamento, o que ele faz? É um eletroencefalograma em tempo real. Uhum. A gente consegue analisar 20 áreas do cérebro e entender como cada uma dessas partes funciona em repouso, ativo e executando atividade. A partir dessa coleta de dados, vem um painel para a gente que mostra cada uma das partes como funciona nessas 3 posições. E por mais que você tenha pessoas com a mesma queixa, né? Os mapeamentos são completamente diferentes. Nossa, que Né? legal. Então, não existe 2 tratamentos iguais. O tratamento é absolutamente personalizado para aquele mapeamento. A partir do mapeamento é que a gente define quais os recursos e o que a gente vai trabalhar primeiro. Tá entendendo? E isso leva mais ou menos, né? Não porque neuromodulação é assim, mas pela quantidade de recursos que a gente tem. Então, a gente vai fazendo, né? É um Na cruzamento de Tiestes, informação de exatamente. cada item. Exato. Na Tiest a gente vai fazendo, usando 2 ou 3 recursos para que você consiga estimular o cérebro a se ajustar de várias formas, né? Então, normalmente, um bloco, né, que a gente considera um tratamento, são 3 meses. Para você ir na clínica 2 a 3 vezes por semana. Isso no modelo tradicional. Mas, lógico, a gente sempre pede, tem exames, né? Se tiver exames, ok, senão a gente emite o pedido para que seja feito os exames. Por quê? Porque quanto mais informação eu tiver, mais eu consigo ajudar. E aí o treinamento na clínica, a análise dos teus exames e sugestões de alteração na tua rotina que vão ser pró aquilo que a gente está fazendo. Então a Na gente olha para tudo. alimentação, no sono, Exato. principalmente, no Exatamente. tempo de. O que a gente analisa, né? Nos biomarcadores. Como é que tá, se o cérebro tem base para produzir, né? Se o corpo tem base para produzir neurotransmissor. Então, o exame já vai mostrar pra A gente base que você diz, ela é a base elétrica do isso, cérebro. para o mapeamento, para o treino de neuromodulação. Quando a gente fala dos outros, de biomarcadores, né? Dos demais biomarcadores, a gente está falando de exames mesmo. Então, qual é a nossa direção?
A falta melhorar. de zinco, a falta de Exato. complexos B, vitamina Exato. D, falta do sol. Exatamente. E tudo isso via alimento ou suplemento se tiver necessidade. Mas a Entendi. gente já te dá todo um direcionamento. Então você sai de lá com uma pasta, com um guia de como que você corrige algumas coisas. Por quê? Como que a gente chegou nisso? Trabalhar a neuromodulação ajuda muito. Só que não adianta você mandar seu cérebro para academia e continuar almoçando no McDonald's todo dia. Entendi. Então, se a gente puder ajustar o ambiente e puder ajustar a base nutricional, o resultado da neuromodulação é muito mais rápido. Tá entendendo? Então, tem coisas que, de fato, a neuromodulação ajuda, mas você precisa também ajustar as outras coisas, porque o cérebro, ele funciona por repetição. Como é que você muda o teu padrão de funcionamento? Forte impacto emocional ou repetição. Então, se você, para deixar assim, né, talvez de uma forma muito simples, você, para quem tem filho, existe uma pessoa antes do filho e depois do filho, né? Por quê? Porque a partir do momento do nascimento é um impacto emocional muito forte. Então, teu cérebro começa a funcionar de outra forma, completamente diferente do que era antes. Dá pra gente produzir impacto emocional todo dia? Não dá. Então, o que a neuromodulação trabalha é o quê? Repetição. E o que você faz durante o tratamento é como se fosse uma fisioterapia cerebral. Com uma grande diferença. Treinamento. É um treinamento. Com uma grande Legal. diferença. Quando eu mando um músculo para academia, eu preciso forçar para que ele rompa e crie ali mais fibra, certo? No cérebro é diferente, por quê? Porque o cérebro já é uma máquina para economizar energia. Então, quando eu mostro para ele uma outra forma de funcionar, que é mais funcional e economiza energia, ele tende a acatar muito mais rápido. É por isso que o tratamento é tão rápido. Tá entendendo? Só que aquele padrão foi criado por comportamentos. Então, não adianta eu mudar o padrão se E o não mudar o comportamento continua comportamento. igual. Tá entendendo? Então, a gente precisa, de fato, dar essas sugestões de alteração e não é, você vivia assim, você vai passar a viver assim. Eu durmo todo dia meia-noite, vou passar a dormir 9 da noite. Impossível. Você tem que fazer isso de forma suave, né? Você tem que ir fazendo, porque o cérebro ele não substitui coisas, ou ele não deleta coisas, ele substitui. Então, assim, olha, se você dorme todo dia meia-noite, vamos começar a deitar 11h30? Vamos começar a tirar os estímulos? Vamos começar a fazer uma refeição mais leve para que teu corpo esteja, né, mais condicionado e possa funcionar melhor? Em curto espaço de tempo, a gente consegue fazer esses ajustes. É por Você um tem- caminho você tem- neurológico É. na lógica, né? Pensa, né? Você tem Exato. que criar hábitos, então. Sim. Os hábitos são neuroplasticidade pura. Seja um hábito negativo ou positivo, ele é É um construído hábito. por neuroplasticidade. É como se fosse uma circuitaria de vício. Um hábito é um vício. Só que você pode ser viciado em droga ou viciado em corrida. Uhum. A circuitaria é a mesma. A diferença é o que você bota no carrinho, né? Como se fosse um trilho de trem. O que você bota para correr nesse trilho? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, é basicamente substituindo, fazendo opções mais inteligentes. E aí, conforme você vai fazendo e vai percebendo melhor, essa circuitaria vai se reforçando. E você tem pessoas completamente diferentes antes e depois do tratamento. Eu tenho Ah. períodos que, por exemplo, eu já acordo de manhã, não vou fazer nada. Eu já vou direto pro celular, porque eu já acho que tem coisa ali para eu Isso. resolver. E tem mesmo. É só chegar ali, você já começa a querer resolver. Mas sabe o que acontece, Vera? Nosso cérebro é viciado em tarefa concluída. É. Então, chegou uma notificação, você já quer logo ver, porque ele quer finalizar a tarefa. Quando você entende isso, você começa a, de fato, modular as coisas. Então, quais são as tarefas concluídas? As pessoas se preocupam muito com procrastinação, por exemplo. Você vai procrastinar, não tem jeito. A questão é o que você vai procrastinar. A gente procrastina um trabalho que tem que fazer, a gente procrastina uma atividade que é tediosa, mas a gente não procrastina, por exemplo, Netflix e pipoca. Tá entendendo? Verdade. Porque é gostoso. Então, assim, quando você tem essa percepção, você começa a trabalhar com, botar a tua energia naquilo que mais demanda energia nas primeiras horas do dia. Então, imagina que todo dia você acorda com uma pilha cheia. O teu cérebro, o teu corpo vai usar a energia durante o dia e vai acabar. E aí você precisa dormir para recarregar. Só que, o que a gente pensa quando a gente acorda, né? Eu tenho uma tarefa difícil para fazer, deixa eu começar pelo que é mais fácil. E aí eu deixo essa tarefa difícil pro final do dia. Só que aí Quando essa você já tá tarefa... Tem que ser cansada. o inverso, né? Exato, exato. Então, mas isso tudo é Porque a modular. bateria vai acabando, né? Igual você falou, a bateria vai Exatamente. acabando. Então você se ocupa, né? Tem muita gente que acha que é produtiva, mas na verdade é só ocupada. Se ocupa com coisas que não estão ligadas àquilo que de fato precisa ser construído e aquilo que demanda mais energia, né? Que é um processo de criação, desenvolvimento e tal, vai sempre ficando pro final do dia. E esse final do dia é justamente quando você tá no declínio de energia e você fala, não, amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega.
Entendeu? Então, quando você entende essa lógica, ou como o seu corpo funciona, você começa a estrategiar. O cérebro humano não é capaz de manter foco mais de 50 minutos em nada. Em nada. E quantas vezes a gente pega, vou estudar o sábado inteiro? Não adianta, né? Não adianta. Por isso que tem aqueles métodos Pomodoro, essas Exato, coisas assim. exato. Isso é uma das coisas que a gente implementa quando a pessoa tem esse tipo de dificuldade. A gente cria um processo para que ela comece a modular aquilo que ela precisa fazer, que é muito difícil, né? A gente cria ali tempo, né, para cada aplicação, com intervalos para colocar outra coisa de movimento. Então, por exemplo, a pessoa precisa estudar, é muito mais produtivo ela estudar 1 hora por dia do que estudar 4 horas no sábado. Então, bota 1 hora por dia e respeitando, né, esse momento de foco para depois fazer outras atividades. Então, a gente gosta muito de setorizar as coisas, transformar o que é difícil em etapas, e aí, se você coloca essas coisas em etapas, fica tudo mais fácil. Eu estudo muito. Por exemplo, meu estudo está dentro do meu horário de trabalho. Por quê? Porque na minha casa é para descansar. Na minha casa é para desacelerar. Não pode ter nada na minha casa que me acelere. Até porque meu cérebro já é um cérebro de dominância rápida, então ele adora movimento. Só que isso cria um efeito colateral, que é insônia, que é ansiedade. São coisas que essas coisas não podem ser feitas à noite, porque eu preciso descansar. Agora, quando você começa a ter consciência disso e você começa a criar o hábito nesses 3 meses, você volta a fazer uma neuromodulação para checagem das frequências que se tornou em hertz. Como é que funciona o tratamento? Você faz um primeiro mapeamento, a gente define um plano de treino. E a cada 5 sessões você volta comigo, porque a cada 5 sessões eu quero melhora em algum aspecto, né? Ou talvez até na nossa questão principal. Por quê? Porque aí eu tenho tempo nesse processo para alterar o treino, se for necessário, para trocar o recurso, e também tenho tempo para que nas 20 sessões, nos 3 meses, a gente trabalhe o máximo possível dentro do cérebro. Então, por exemplo, correção de insônia, a pessoa passa a dormir melhor depois de 3, 4 treinos. Ela já passou a dormir melhor. E aí, o fato dela estar mais recuperada, muita coisa na vida dela vai mudando, né? Enfim. Então, a cada 5 treinos, você volta e a gente analisa de novo cada um dos pontos para a gente ir fazendo os ajustes no treino. No final desses 3 meses, a gente faz um novo mapeamento. E aí, hoje, eu tenho inteligência artificial na clínica. Para não ter a minha visão subjetiva, porque para mim todo mundo está sempre melhorando, né? Eu cruzo os dados e ele traz para mim o resultado do antes e depois. Sem e aí mimimi, né? Sem mimimi. É dado puro, é basicamente números, né? E aí ele traz como estava e como está. Então, assim, a diferença é gritante. Principalmente quando a pessoa faz a parte dela, né? Que é ir alterando os comportamentos e tal. E, assim, a gente acha que não tem tempo para nada, mas, na verdade, a gente tem tempo para tudo aquilo que é prioridade, né? E quando você coloca isso, você, às vezes, percebe que você é infinitamente mais produtivo trabalhando menos tempo do que levando tudo junto, né? De tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Existe Mas, às vezes a gente cria uma dependência, por exemplo, em delegar algumas coisas e você ter que corrigir aquela situação para poder continuar o teu projeto, as tuas coisas. E isso causa realmente um desgaste físico, emocional, porque você vê a responsabilidade criando um desafio ali, você tem que resolver. E sem ter uma desarmonia, sem ter um caminho que seja rápido. A neuromodulação te ajuda a tomar essas decisões, Sim. a ter esses parâmetros para a gente. Eu sei que isso neurolinguisticamente você consegue trabalhar, mas também na fase de técnica mesmo, que você produz eletricidade no cérebro, né? Porque você tem isso também com os outros, né? Bom, por que está atraindo isso? Peraí, deixa eu analisar, porque a coisa está em mim, não está no outro. Então, o duro é achar isso, né? Poxa, o que eu estou falhando que eu não estou conseguindo corrigir isso? Então, você trazer toda a responsabilidade para você nem sempre é a melhor decisão, né? Não é. E assim, eu tenho isso, eu trago para mim, peraí, deixa eu ver o que eu preciso corrigir para melhorar as questões do outro poder auxiliar naquele processo, porque é uma divisão, né, de responsabilidade. Uma das coisas que eu acho
mais nocivas é a gente ficar tentando buscar equilíbrio. Ah, tá. Entenda. A gente vai viver... Tem hora que precisa chutar o pau da barraca e vai Exato. embora. Porque a vida tá acontecendo o tempo todo. Então, você falar assim, olha, eu tenho uma vida equilibrada, né, difícil demais. Né? E você passa a vida inteira tentando equilibrar e você não vai Você chegar tem no lugar. uns pratos. pratinhos que ficam girando. Exatamente. Vai, né? Eu gosto de falar em harmonizar a vida. Tá Uhum. entendendo? Harmonizar por quê? Porque tem horas que o teu trabalho vai demandar muito. E tá tudo bem. Só que isso tem que ter prazo para acabar. Qual é a grande questão hoje? As pessoas vivem em desequilíbrio que não é calculado. Então, assim, as coisas estão aceleradas, só que não tem data para desacelerar. Nunca. Se você sair daqui e você acelera para chegar num determinado resultado, e você chega nele, você precisa pausar, porque quando você voltar, você não volta para cá, você volta para um outro lugar, E certo? desequilibrou já, né? Exatamente. Então, o que é harmonizar a vida? Ora você vai estar mais focada no seu trabalho, ora você vai estar focado mais na sua vida pessoal, ora você vai estar mais focado na sua saúde, e é assim que funciona. A questão quanto mais você tem consciência disso, você consegue negociar com o seu corpo. Uhum. De, olha, eu vou precisar dar um hiperfoco até determinado momento. Depois eu vou precisar desacelerar um pouco. Eu tenho restabelecer. essa linguagem com o Isso meu é corpo. maravilhoso. Eu sinto as coisas, sim. É isso aí. É, O problema é que tem gente, assim, vivendo nessa aceleração o tempo todo. Tem pessoas que chegam lá pra mim e eu falo, olha, você vai ter que vir aqui 2 vezes por semana durante 1 hora. Eu não tenho 1 hora, né? Eu não tenho como vir aqui 2 vezes por semana, perder 2 horas da minha semana. E a gente tá falando da saúde dela. Por quê? Porque o trabalho consumiu a vida dela toda, ela tá nessa loucura, ela tem problemas por conta dessa aceleração, mas ela não tem 2 horas por semana para dedicar. Então, uma pessoa assim, ela pode até buscar o equilíbrio, mas a vida dela tá completamente desarmonizada. uhum. Tá entendendo? Então, se essa consciência não é da pessoa, é muito difícil. Agora, a gente tem que ter esse desequilíbrio calculado. Quando você fala para mim, mas a neuromodulação, ela ajuda na tomada de decisão, normalmente, uma pessoa que está com essa dificuldade, Ela não enxerga, né? ela não enxerga. E quando você mapeia o cérebro, ele tem um dado muito específico, que é o quê? Inversão entre a parte anterior e posterior do cérebro. O que é isso? Aqui, córtex pré-frontal, a gente tem o comandante do nosso navio. A gente tem o motorista do nosso ônibus. Uhum. E aqui atrás, a gente tem os passageiros. Certo? O que é isso? Isso aqui é racionalidade. Isso aqui é tomada de decisão, controle inibitório, que é o que faz você tomar a decisão e sustentar a decisão, né? Esse espaço é para a criação, basicamente. Então, assim, ele tem que estar focado nisso, só nisso. Aqui atrás, a gente tem as emoções. E as emoções, imagina que você está dirigindo um ônibus, né? O ônibus está indo para determinado lugar e o motorista dormiu. O que a emoção faz? Tenta segurar o ônibus de qualquer forma. Então, quando você tem E o esse cara com o pé dado... no acelerador porque tá pesado o sono. Exato. Então, assim, Sim. quando você vê esse dado, você sabe que aquela pessoa, ela tá com confusão mental, ela tá com memória de trabalho reduzida, ela tá com, talvez, viés de perfeccionismo, ela não consegue fazer nada porque tudo tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso, então na cabeça dela tudo é muito grande, né? E aí, quando a emoção toma conta, todas as suas decisões é para evitar dor e buscar prazer. É o mínimo de esforço pelo máximo de resultado. Tá entendendo? Então, isso é um dado que aparece no mapeamento. Eu preciso trazer o frontal para frente, para quê? Para que ele tenha frieza para tomar decisão, para que ele consiga analisar cenário, para que ele, de fato, raciocine sobre o que ele está fazendo. Quando uma pessoa está em tratamento, ela entra né, normalmente chega numa confusão muito grande e no final ela já está num outro processo, absolutamente mais racional. E quando você olha para a vida dela, não mudou nada, só mudou ela. E para ela tudo está diferente, né? É as mesmas coisas. O que nos impacta não é o que acontece, mas como a gente reage a isso. Uhum. Tá entendendo? Então, essa... Neurolinguisticamente, inclusive, né? Você vai se Exatamente. culpar porque não deu certo. Vamos tentar contornar, resolver, acertar, Exatamente. achar uma solução do que vir com o problema e tentar resolver do nada, né? É isso aí. Isso que você falou é tipo aquele cérebro reptiliano. O reptiliano é a parte mais ancestral, é o bicho, é pura sobrevivência, né? Então, o bicho, essa parte mais ancestral, ela é, de fato, algo que basicamente só quer a nossa segurança. E aí, quando isso está muito ativo, a gente consegue correr risco,
quem joga para não perder, não ganha. Tá entendendo? Então, essa parte mais ancestral, ela é igual ao cérebro de um bicho na floresta. Ela vai ali só trabalhar para garantir a sobrevivência. Ela não trabalha para conquistar sonhos. Ela não trabalha para construir projetos. Ela não trabalha para construir legado. Tá entendendo? E tem muita gente assim. Tem muita gente que basicamente está sendo conduzido basicamente pela sobrevivência. E da emoção, né? Exato. É o medo de perder. Tá entendendo? O medo. Corre atrás do prejuízo ao invés de correr Exato. atrás do futuro. Exatamente. Então, Né? se você não estabelece, não restabelece a função do frontal, você fica tomando decisão, né? Para evitar desconforto, para não passar por situação difícil, né? Para não correr risco. E os seus sonhos vão ficando para trás, justamente. E às vezes não porque... enfrenta, né, o problema de... Exato. E o nosso medo de perder é muito maior do que o de ganhar. Exato. Porque o nosso medo de perder é 95% do nosso cérebro. Os 5% que é o racional, que vai para a luta, que quer de fato conquistar, ele é muito pequenininho. Então, se ele não tiver força... E o que acontece com a gente hoje? A gente sobrecarrega muito o frontal, né? A gente fica tentando guardar coisas, né? Eu não posso esquecer disso, não posso esquecer disso, não posso... Esqueci. Não. E aí fica o checklist da incompetência, né? Tudo que eu não fiz hoje. Um podcast também, que aí o rapaz falou que o milionário, tá? O cara acorda o milionário, falando, poxa, você vai ganhar, acorda que você vai ganhar 10 mil reais. Aí o cara, deixa eu dormir, até é cedo ainda, deixa eu dormir, porque você tá me... Acorda, aí ele chega, acorda, você vai perder 10 mil reais. Aí o cara já acorda e agradece a pessoa porque acordou. Então ele tem mais medo de perder do que de É ganhar. uma boa analogia, né, Jean? Vocês entendem? E assim, a gente tem... isso não tá ligado a bens, sabe? Você tem pessoas que são extremamente felizes morando na favela. E você tem pessoas com depressão profunda e pensando em suicídio. Paris. Então as pessoas associam muito que a felicidade está ligado a algum bem material que eu vou ter quando eu conquisto, né? Quando eu chego a conquistar. O bem material, quando você conquista, ele é no máximo 6 meses. E eu vou te falar, o bem material, ele não compra felicidade. É por isso que você vê muito empresário extremamente bem-sucedido que, enfim, despedaçou a família, não tem mais família, né? Ele não tá num jogo de progresso. Por quê? Porque se acredita muito que a felicidade está em coisas, e não tá. A felicidade é estado interno. A felicidade é equilíbrio, né, de neurotransmissores. Quando a gente fala de tentativa de suicídio, por exemplo, não existe nenhum bicho na natureza que comete suicídio. Só o bicho homem. E por que isso acontece? Né? Existe algumas espécies de aranha que são capazes de inviabilizar a vida para servir de alimento para os filhotes, se de fato houver um risco de extinção. É o único bicho. Por quê? Por mais que a gente ainda tem um cérebro de bicho, né? A gente ainda não bicho. É suicídio. Não é suicídio. Mas a gente ainda tem o nosso cérebro, o nosso viés de sobrevivência. Só que quando a pessoa vive num processo de estresse muito efetivo, estresse crônico, é muito cortisol. Ela vive baseada no hormônio da sobrevivência. No medo. Exato. E aí o que acontece? A frequência do medo é muito baixa, acho que é 20 Hz, né? Exatamente. E aí o que acontece? Esse cérebro, o bicho-homem, pelo desenvolvimento, né, da nossa capacidade de raciocínio e tal, a gente desenvolveu uma nova necessidade, que é a necessidade da química da felicidade, que é dopamina, ocitocina, né? Então, se eu não tenho felicidade, a vida não faz sentido. Tá entendendo? Isso é muito, muito sério, porque quando você entende isso, você entende que você precisa produzir felicidade em algum nível na sua vida. Você precisa produzir, né, momentos de prazer e descompressão. Né? Quando a gente fala da qualidade de sono, parece uma coisa, ai gente, mas eu durmo 3 horas e fico bem, isso não é um problema para mim. Porque o cérebro está condicionado a isso. Mas essa pessoa talvez já tenha perdido o sentido da vida. Ela já deva estar se questionando, né? A vida vai ser só isso mesmo, vai ser só estresse, vai ser só trabalho. Porque ela não está fazendo isso porque ela tá fazendo isso porque ela está muito dedicada ao trabalho, ou à vida profissional, ou ao papel que ela tem na sociedade. Então, assim, quando a gente pensa que existe uma necessidade maior, é que a gente entende o quanto a gente precisa harmonizar, de fato, a nossa vida.
o quanto a gente precisa ter contato com a natureza, o quanto a gente precisa botar o pé na terra para estabilizar, né, melhorar o nosso pH e tal. A gente faz parte da natureza. E as pessoas, elas estão perdendo isso, né? Se você olhar pro clima, por exemplo, tem dia de chuva, tem dia de sol, tem dia nublado. Só que hoje a gente tem uma ditadura de felicidade que não respeita os nossos processos naturais. E aí, quando você começa a entender... Reclama de tudo, né? Exatamente. Quando você fala, né, a neurolinguística ajuda nesse processo? Ajuda, mas ela tem que passar pelo nosso consciente. O nosso consciente é muito julgador, né? Não, isso não funciona. Não, isso não... Está sempre baseada na fresta, né, de conhecimento que a pessoa tem. A neuromodulação, ela está, então, acessando quase que o inconsciente. Ela tá equilibrando fisiologicamente o cérebro. Tá entendendo? Eu gosto de dizer que a neuromodulação, ela mede os 10 postezinhos que a gente tem na cabeça. E normalmente quando você tá em algum processo, com alguma dificuldade, tem poste em curto-circuito e tem poste que não tá funcionando. O que a neuromodulação faz? Ela distribui energia entre todos os postes. Ela ativa áreas do cérebro que estão desativadas. A Aline, ela tem uma mudança de comportamento, por exemplo, visível ou não? Total? Então, uma pessoa que era uma pessoa alegre, de repente começa a ficar ranzinza, chata, perturbada. Eu já vi acontecer isso, por isso que eu estou perguntando. Conheço pessoas assim que falam, meu Deus, quem é ela? É como se o cérebro sempre ativasse a mesma parte. E aquilo começasse a virar uma superativação, né? Então, o cérebro, o que ele faz? Ele tenta usar sempre os mesmos lugares para economizar energia. Ele vai pegar sempre... usar sempre as mesmas coisas, as mesmas rotas. Eu gosto de dizer que o cérebro do adulto é uma cidade, cheia de caminho, cheia de estrada, cheia de, né, de pista. E aí, quando você... esses caminhos, eles vão ficando cada vez maiores, cada vez mais fortes. Então, tem coisas que você faz hoje que você nem pensa, né? Aí, eu acho que as crianças são uma grande escola, né? Porque às vezes seu filho, você fala, não, isso aqui é assim, tem que ser feito assim. Aí seu filho fala, não, pai, eu só fazia assim. Aí você fala, cara, tô perdendo tempo, tá entendendo? Então, quanto mais adulto a gente vai ficando, quanto mais, né, o nosso cérebro vai ficando maduro, mais ele é inundado de circuitarias. Então, o que a neuromodulação faz? Poxa, o meu cérebro, é como se o meu cérebro tivesse aprendido que para ir daqui para a ponta da praia, ele tem que pegar a estrada do Guarujá, atravessar a balsa, né? O que a neuromodulação faz? Você não precisa mais ir por aquele caminho. Tem um caminho aqui que é mais curto. E aí a gente vai reforçando esse caminho. E isso significa mais energia, né? Economia de energia. Essa energia economizada, ela vai para outras áreas do cérebro. Uma pergunta, quando às vezes a gente faz o mesmo caminho todo dia, vai do trabalho para cá, trabalho para cá. Tem vezes que eu sinto, caramba, eu já passei por aqui, por exemplo, eu tô quase em casa, caramba, eu não vi passando o trajeto todo. Sim. Por que acontece? Por causa do cérebro mesmo? O cérebro, ele usa sempre o que está no automático. Tudo que você repete muito vira o automático do cérebro. Né? Igual dirigir, por exemplo. Para aprender a dirigir é uma briga. Depois que eu aprendo, eu já dirijo e enfim, tô pensando em outra coisa, né? Lembra que eu falei, a capacidade de foco da gente é muito limitada. Então, tudo que o cérebro quer é automatizar coisas. Só que no automático, ele fica sempre usando as mesmas circuitarias. Por que é bom mudar o caminho do trabalho? Justamente para ativar outros estímulos, para ativar outras visões, né? Eu tenho muita facilidade para encontrar caminhos de fazer as coisas. Isso é e às vezes eu surpreendo as pessoas, mas tá discutindo isso aqui, vamos por aqui, quem sabe dá certo, vamos fazer outra coisa, vamos pensar na solução disso. Eu tô sempre pensando em resolver a situação, isso aí. de outras formas, para não ficar batendo ali o tempo todo naquela mesma coisa, porque isso não vai levar a nada. Então, às vezes, eu surpreendo assim, nossa, cadê a Vera? A Vera já foi para cá, já foi para outro lugar. Eu já tô indo por outros caminhos, porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá de uma forma construída. Mas se não der, eu vou, faço e vou embora. Então, eu acho que isso me traz uma visão. Até hoje eu estava numa reunião falando sobre isso. A gente construiu um evento e eu desconstruí esse evento e reconstruí as ideias. Então, vai ter mais movimentos,
vai ter mais dinâmicas, vai ter outras coisas que possam ser lúdicas para as pessoas entenderem. Sim, Eu acho que aí o cérebro daquela pessoa que foi, nossa, mas como mudou? Tá diferente, mas o tema é o mesmo. é isso O aí. tema é para trazer a mesma coisa, mas você encontrou outras formas. E eu tenho uma facilidade de enxergar isso pronto. Mas isso, Vera, foi treinado. Foi. Tá entendendo? Muito Isso treino. é treino, Muito entendeu? treino. Tudo na nossa vida é treino. A visão, essa visão de olho Mas na eu solução estou sempre é treino. aberta a aprender. Sim, Sempre. é por isso que você tá em outro patamar. Tá Sim, entendendo? sempre aberta. Se você... Tudo na nossa vida é treino. Então, assim, tudo que você não sabe fazer hoje, se você treinar, você consegue. Tá entendendo? Essa visão já te deu muita vantagem. Já. Então, ela já foi validada ao ponto de você nem pensar numa outra possibilidade. Não. Né? Acontecer um problema, você entrar e chorar. Não. Não. Por quê? Porque eu já sei que se eu procurar a solução, eu vou encontrar. Tá exatamente. entendendo? Exercitar isso é sensacional demais. Ontem eu estava numa conversa com um cliente Mas meu. as pessoas que estão que é em de muito volta, elas tempo. têm dificuldade de entender isso. Né? Exato. Ontem eu estava numa conversa com um cliente meu de muito tempo, e de tempos em tempos ele vai na clínica, e ele falou assim para mim, nossa, a minha vida tá muito sem desafio, a minha vida tá muito parada. Aí Deus vem e manda. Aí não sei o quê, sabe? E eu falei assim, tá, qual é a tua meta? Qual é a meta que você determinou para esse ano que te deixa com medo? Aí ele, não, eu tenho as minhas metas lá. Então eu falei, mas qual que te apavora? Você tem uma Essa meta mesmo. que te apavora? Na hora que você tiver uma meta que te apavora, você botar um negócio e ele vai parecer imenso agora. Só que o que você vai fazer? Você vai direcionar o teu foco. E aí, quando você tá ali olhando para sua meta, o que você vai fazer? Exercitar formas de fazer ela acontecer. Você pode mirar em Vênus. Você pode não acertar Vênus, mas se acertar a Lua já tá muito longe da Terra. Tá entendendo? Até as estrelas, né? Por ali. Exato. Então você precisa exercitar esse lugar de solução. Quando eu falo para você, a Vera tem esse comportamento, né? A Vera, ela é uma pessoa que ela vê o problema, ela não para no problema, ela vai para a solução. Sim. Da mesma forma que você treinou isso bastante, outras pessoas pararam nesse lugar. Que é aquele tipo de pessoa que vê um problema, pega o problema, abraça o problema, fica com o problema. Dorme com o problema, Tá acorda com o entendendo? problema. Exato. agarrada lá. Hoje, quando a gente olha para dentro da minha aplicação, por exemplo, a gente tem muita gente que chega na clínica que, basicamente, o diagnóstico é a identidade dela. E aí você tenta falar, não, mas faz isso, isso, isso. Não, mas eu tenho isso, eu sou isso, eu já colei esse selo aqui para mim. Isso eu Já falo carimbou, já assinou em cima. Exato. E aí é muito difícil manejar essa pessoa para uma outra visão, porque ela acreditou tanto naquilo e aquilo já virou a identidade dela. Eu tenho uma conversa sempre com as mães, né? Principalmente mãe, e hoje tem muita criança neurotípica, tem muita criança com TDAH. E aí a criança acabou de ser diagnosticada, pequenininha. E lembra que eu falei para vocês, o cérebro vai terminar de se formar com 20, 23 anos. Né? E o diagnóstico de TDAH basicamente é observação e questionário, o oficial, né? Mas Quando a tem gente- muito adulto com TDAH que nem sabia que existia isso, né? Tem muito adulto com TDAH e tem muita gente com sintoma de TDAH. E aí é uma outra conversa que a gente vai exercitar. Pensa que tem. Exatamente. Diagnosticado por rede social, né? Então, quando você tem lá uma Altas criança habilidades. né? com 7, 8 anos de idade e ela, de fato, né, apresentou, sempre falo para a mãe, isso é uma foto. Vamos trabalhar as dificuldades dela para a gente ver o que a gente consegue ajustar, né? E falo para a mãe, não fala. Por enquanto, não fale para a criança. Por quê? Porque isso vira uma grande muleta. Tudo que é difícil para ela, não, mas é porque eu sou TDAH. Ah, mas eu sou TDAH. Então, ela acaba que ela não se esforça porque o diagnóstico já vem primeiro. Tá entendendo? Faz sentido isso, gente? Acho que é porque aí fica na zona de conforto dela. Exato, porque vai precisar de desafio. Qual foi o desenvolvimento, ou qual foi o ponto da nossa vida que não precisou de esforço para chegar no resultado? Tá entendendo? E aí, esse é um lugar sensível, porque hoje, por exemplo, tem adolescente que chega lá para mim e fala assim, Aline, tia Aline, é que eu tenho TDAH, eu sou assim, eu tenho TDAH. Eu falo, tá, o que você tá fazendo com isso? Pega o chinelo havaiana. O que você tá fazendo com isso? Porque Já Michael resolve. Phelps é TDAH, Simone Biles é TDAH, Cláudia Leite é TDAH. Onde é que você tá botando seu hiperfoco? Porque o TDAH tem um hiperfoco incrível, é quase um superpoder. Eu falo pra ele, é quase um superpoder. Agora, se você tem, né, um TDAH, você é uma É Ferrari. a sua Se criptonita. você só pisar no acelerador, a gasolina vai acabar e você vai ficar no meio do deserto. Agora, dá direção para essa característica de hiperfoco, escolhe uma coisa e acelera para você ver como você não vai ser genial nesse processo.
Então, a questão de você ter um diagnóstico que limita, você faz com que a pessoa, muitas vezes, se esconda atrás disso e não se esforce para chegar em um determinado lugar. Uma das coisas, né? Hoje a gente tem muito adulto que é diagnosticado tardiamente e tal. Mas essas pessoas foram muito longe. Ah, doeu, foi sofrido, foi mais difícil. Foi, mas elas foram, tá entendendo? E hoje, em alguns momentos, quando a gente olha para certos diagnósticos, né? Você fala, cara, isso aqui pode ser muito bem trabalhado. Pode ser muito, você pode desenvolver muito. Então, a gente na clínica não trabalha o diagnóstico, a gente trabalha a dificuldade. Qual é a dificuldade? A dificuldade é foco e atenção. Então, vamos trabalhar foco e atenção? Deixa o diagnóstico aqui quietinho, depois a gente vai medir de novo, vamos entender se faz sentido ou não esse diagnóstico. Eu mesmo fui diagnosticada com TDAH. Hoje eu tenho certeza que eu não tenho TDAH, eu tinha atrofia de foco. E o que é atrofia de Pelas foco? análises aí, eu tenho Tá entendendo? a expressão, né, que eles falam de tanto TDAH, vai rotulando a pessoa, né? É Mas isso. ela tem altas habilidades. Normalmente vem acompanhada, tá? O diagnóstico. A gente Vem. faz teste neuropsicológico na TIEST e normalmente o TDAH vem com altas habilidades. Então, Você porque entendeu? a pessoa tem um hiperfoco em algum ponto, ela tem uma habilidade de fazer aquilo para ela, é tão simples que para o outro complica e aí vira É uma isso. confusão na casa. Exato. Então, ter assim um aparelho que detecta isso, que maravilhoso. hoje parece moda até, né? E olha só, Moda. um dos dados, tá? Um dos dados que a gente É valida bom saber na sobre clínica, isso, tá? validar, né? É isso aí. Hoje, todo o teste neuropsicológico da clínica é acompanhado de mapeamento cerebral. Porque o teste neuropsicológico hoje no Brasil, ele não é um exame. Ele é observação e questionário. Então, a gente tendo um exame, a gente consegue, inclusive, validar se, né, comparar e entender se realmente é válido. E aí, o que acontece? O TDAH, ele tem uma assinatura que a gente normalmente detecta no primeiro mapeamento. Quando a Ele gente já aplica, detecta? sim, Já? ele tem a Que assinatura incrível. de TDAH, sim. A assinatura, né? Como ele não tem Tá. caráter diagnóstico, a gente tem uma assinatura que é um funcionamento específico do Tem cérebro. traços ali. Exato. Quando a gente bota essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto em treino, quando a gente faz o segundo mapeamento, a assinatura sumiu. Nossa, que Era legal. TDAH? Não era, né? Tá entendendo? É atrofia de foco, às vezes déficit nutricional, né? Porque o corpo, o TDAH, de fato, é um corpo que não produz neurotransmissor suficiente para atividade cerebral. Só que isso está envolvido em fase nutricional, em qualidade de sono, né? Uhum. E, na própria atividade cerebral. Quando você ajusta tudo isso, o que era TDAH não é mais TDAH. Tá entendendo? Então era o quê? Atrofia de foco, base nutricional. Hoje a gente tem um déficit nutricional absurdo. Muito grande, principalmente em criança e adolescente. Porque tem muita alimentação industrializada, tem muito conservante. Então, assim, às vezes, né, quando a gente fala de marcadores de laboratório, você tem indicadores que vão de 100 a 500. Meu Deus. Aí você tem a criança ali com aquele indicador a 150. O médico de linha tradicional fala, tá bom, só que eu tenho até 500. Por que eu não potencializo isso até 400? Para ter de fato, um indicador ótimo para esse corpo funcionar melhor. Tá entendendo? Então, quando você começa a ajustar todas essas coisas, normalmente aquele sintoma some. Isso é no campo biofísico ou no corpo físico No corpo muda? físico, E no campo biofísico em energia, isso que sim, muda. sim, muda completamente. É. Completamente. Hoje, assim, de 10 crianças que entram na clínica, né, e a gente fala de criança porque, de fato, é onde você tem a maior parte dos diagnósticos, de 10 crianças que entram na clínica hoje, 8 não estão dormindo. 8? Sim, É muito no alto. Muita tempo. coisa. É exato, porque a criança está com uma tela na mão. E às vezes, né, lógico, facilita muito, né? Porque às vezes o pai tá na correria e tal, toma aqui, pega aqui e tal. E não percebe, não entende, não sabe que aquilo está causando um dano a longo prazo, né? A criança fica viciada, é muito estímulo. E aí ela não dorme a quantidade de horas que ela tem que dormir, né? Tem uma mãe que eu sigo, eu gosto muito do jeito dela. Ela é uma influenciadora, uma menina guerreira. Ela Uhum, tem 3 filhos. E ela faz todo aquele ritual para a de higiene criança de sono. dormir, Sim. para gerenciar o sono dessa criança. Então, ela tem um bebê de 4 meses, dorme a noite inteira. Excelente. Dificilmente ela tem problema de sono, mas ela faz todo o ritual para Higiene de sono. Higiene de sono. higiene do sono. É isso aí. A filhinha de 3 anos e o filho de 8 ou 9. Então, todas as crianças têm um momento que vai se preparar para o sono. É banho,
passa creminho, a mãe faz uma oração É isso aí. e a criança pega o paninho dela lá, o travesseirinho A dela naninha. e dorme. Uhum. É excelente. A noite inteira. Aí ainda ela brinca, né? De manhã, quando a criança vai acordar, a casa tá toda arrumada, a criança tá tudo organizado e com 3 filhos parece difícil. Mas ela falou, você faz a rotina do sono, É isso aí. você faz a rotina da casa e, lógico, um dia ou outro não tem problema, ter uma festa, ter um negócio, mas a criança já tem isso como rotina, disciplina. E ela falou, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com as minhas crianças. De É isso. vez em quando tá nascendo um dente, tá aí desequilibrou alguma coisa, olha, não dormi. Ela fala a verdade. Gente, essa noite não deu, acordou tantas vezes porque estava desconfortável. O que que eu fiz? Pus na cama junto comigo, abracei, queria carinho, dormiu. Pronto. É Aí isso. ela resolveu. Você vê como é fácil? Não parece difícil, né? Não é porque isso é a ordem natural das coisas, gente. O problema é a gente que bagunçou tudo. Tá entendendo? Tem mãe que, enfim, às vezes a gente fala, olha, tem que melhorar a alimentação e tal. Ah, não, mas eu não consigo, porque eu não consigo cozinhar, eu não consigo fazer as coisas Ela e não tal. sabe fazer nenhum copo de água quente. Vocês entenderam? Então, eu adoro, assim, tenho muito carinho com as mães que estão com a gente, porque, de fato, quando eu percebo que a mãe não vai seguir o que a gente precisa que seja Nem seguido, começa, fora, né? nem começa, te juro. Eu falo mesmo, eu sou muito honesta em relação a isso. Eu acho que não é o momento, acho que você tem que organizar isso, isso e isso na sua vida para depois a gente começar. Por quê? Porque ela vai perder tempo, vai se frustrar e eu também. E eu gosto, de fato, de E tem que entregar. tomar uma decisão Tem. lógica aí, né? De posicionamento. Isso é para todas as pessoas. Se eu percebo que a pessoa fala, olha, eu preciso de você 3 meses aqui, eu preciso que você olhe para você, que você cuide de você. Se você não tiver nesse jogo, eu posso fazer tudo. Então, assim, vamos usar esse momento para a gente organizar esse negócio e, de fato, você não precisar mais, né, de outro, sair do sofrimento de fato, ou não precisa mais de determinadas medicações e tal, né? Porque o que mais chega pra gente, principalmente nos adultos, é medicação para dormir, É, né? né? Medicação para ansiedade. E E a isso medicação Tarja acaba preta, tarja trabalhando. preta. Exatamente. Acaba atrapalhando. Total. Você tinha falado de equipamento, né? Então, Isso. eu acho que o equipamento, para a gente entender um pouco, porque de verdade, como eu ainda não fiz, eu vou lá fazer o mapeamento, eu gosto de conhecer as coisas para ter como eu já te promovo sem conhecer. Porque eu sei que é um Bom. trabalho muito sério e você tem toda uma metodologia, isso é importante. Você trouxe algum aparelho para a gente conhecer? Como é que é isso? Trouxe 3 recursos de neuromodulação, tá? Que é os que eu consigo, de fato, deslocar da clínica, porque os outros são maiores e tal. Mas esses recursos, inclusive, são recursos que a gente aplica num protocolo que a gente chama de protocolo Orbis, que é um protocolo que a pessoa consegue fazer de forma remota. Então, a gente faz Remoto, pode remoto. fazer? Pode fazer. Nossa. Então, a gente analisa o mapeamento, né? Seja o que a pessoa faz aqui, ou encaminho ela para fazer o mapeamento em algum outro lugar e peço os dados. E aí, o que a gente faz? A gente analisa esse mapeamento, analisa os exames, né? Entende o que dá para ajustar em questão de suplemento e alimentação, né? Se for necessário suplemento, mas normalmente alimentação. E aí, a gente desenvolve um protocolo. Essa pessoa, ela compra os equipamentos, né? E desenvolve um protocolo para ela aplicar na casa dela. A Você neuromodulação... também tem como vender o equipamento para a pessoa e Sim. ela aprender a lidar com ele? Exato. Só que, lógico, né? Não é uma coisa que você pega, bota, tem que ter todo um acompanhamento, porque os objetivos são Tudo que é diferentes. sério tem método, né? Exato, não tem como. Mas nesses 90 dias do planejamento, do seu planejamento, precisa adquirir esses equipamentos para você em Se casa? for aqui na clínica, não, porque eu tenho todos eles na clínica. Então, a pessoa pode fazer. Agora, por exemplo, eu tenho clientes em Brasília, eu tenho clientes no Rio Branco, eu tenho clientes Fora em do Curitiba. país? Tenho clientes fora do Brasil também. E tenho atletas, né? Então, tem atletas que estão É isso em que eu ia te bases perguntar, diferentes. na alta performance, como a neuromodulação também consegue atuar Sim, para sim. ele definir na base fina, né? Que você falou, por exemplo, de Sim. um cirurgião. É para Até dar o ponto, né? vai até além, Vera. Por exemplo, tem atletas de luta, por exemplo, né? De confronto, que a gente, em determinado momento, a gente acelera o cérebro um pouquinho para que essa pessoa tenha um pouco mais de agressividade na competição e depois a gente... Não tem muita coisa que dá para fazer com neuromodulação. Quer ver? Quando você tem por exemplo, um neurocirurgião que ele precisa de mais detalhe, Habilidade. habilidade,
também consegue modular. Também consegue modular, tá? O empresário também? Sim, muito. O empresário, então, né? Nós O aqui empresário, na sim, fila. tá? Ó, pra você ter uma ideia, a gente tem Vou fazer protocolo fila para pra Lili. a gente tem protocolo para provas, né? Exame do AB, a gente nunca teve uma reprovação em exame do AB com protocolo de neuromodulação. Então, às vezes a pessoa tá ali no processo, perde para a emoção dela no momento da prova. Então, a gente estabelece um protocolo de treinos para que ela faça em períodos específicos ali. E de todas as pessoas que fizeram até hoje, né, principalmente para o AB, todos passaram na validação da prova, né? Exames de... Aí teria que começar 3 meses antes da prova. Exato. Pelo Pra menos você- 5 semanas antes. Pelo menos 5 semanas antes, a gente faz um intensivo ali, faz até, inclusive simulação da prova, né? Para levar o estresse dessa pessoa ao máximo para o dia da prova ser um dia normal. Você pode mostrar o equipamento? Posso. Eu quero. Então, Tô curioso. Esse aqui é um equipamento de fotobiomodulação, que é um estímulo de luzes vermelhas e infravermelhas, tá? E o que ele faz? Ele tem o objetivo de melhorar o funcionamento químico do cérebro. Então, Nossa, que aqui, ó, legal. Você tem sensores, você tem vários modelos dele, né? Inclusive na clínica a gente tem até um maior, você que é um coloca na capacete. Exato, só que ele tem um custo muito mais elevado. Então, esse aqui, ó, ele tem esses pontinhos. Você posiciona, regula, e por isso que precisa de protocolo, né? Porque você tem que saber a intensidade exata e onde aplicar. E você consegue aplicar em áreas específicas do cérebro. Occipital, central, frontal. Então, dependendo do objetivo. De acordo com o que você precisa. E Exatamente. isso a pessoa pode adquirir, por exemplo, na feira, na Expo Quântica, que você vai Pode. levar material. Posso levar. É. Esse aqui, o ano passado, eu já levei. E a Já gente levou? já teve venda lá. Mas esse aqui a gente consegue levar também, tá? E aí, isso aqui você pode usar, né? Dependendo do protocolo, você pode usar todos os dias, mas com tempo limitado e né, respeitando o que está no protocolo da pessoa. Então, ó, gente, tem lá na Expo Quântica. Tem a na gente vai Expo ter isso. Quantic e aqui você consegue regular também, né, a intensidade. Então, tudo isso é definido em protocolo com base em mapeamento. Esse equipamento aqui é o Pulseto. Esse equipamento, ele é americano, ele é da Lituânia e a gente consegue, né, trabalhar estimulação de nervo vago. Tá? Uau. É isso aí. Diminui soluço? Diminui muita coisa, né? Na verdade, ele harmoniza. O que acontece com o nervo vago? É o nervo mais extenso do corpo. Então, ele sai do cérebro. Nervo vago? Isso. É. E desce para aqui. E você tem... Ele é o nervo mais extenso do corpo e ele basicamente toca todos os seus órgãos principais. É esse que o presidente Bolsonaro tá com deficiência no nervo vago, né? Ele deve estar com resposta vagal. Eu não É. acompanho política, não sei o que está acontecendo, né, nesse lugar. Mas o que isso aqui faz? Você posiciona ele em cima do nervo vago e ele tem estímulos O nervo elétricos. vago é aqui? A gente faz via carótida. Quando você tá com soluço, eu já vi experiências de apertar o nervo vago. É isso aqui. Então você posiciona ele certinho e tem um gelzinho que você faz para ser condutor, né? E ele é via E aplicativo ele pode, de celular. pode ficar perto, por exemplo, de metal. Tô vendo que você tá com... O ideal é não colocar, ter. né? Porque ele o tem... ideal é não ter, porque ele é um estímulo elétrico, tá? E aí você posiciona e ele tem um aplicativo exato Ele dá no tipo um celular. choquinho. Dá tipo um choquinho. E ele tem intensidades também. Então, tanto a intensidade quanto a frequência tem que ser acompanhada por protocolo conforme o objetivo, tá? E esse aqui você pode usar, enfim, empresário que viaja muito, executivo, alto executivo, ele consegue ter protocolos específicos para dormir, para ansiedade, para burnout, para dor crônica. Então, dependendo do protocolo, você coloca ele em qualquer Se lugar. você inverte e coloca nesses nervos que vão para a cabeça, ajuda também ou não? Não, É só não. nervo vago Só mesmo. nervo vago, Tá. tá? Só nervo vago. É isso que a Então, pessoa tem que entender, né? Porque se você tem... esse aqui, inclusive, ele tem, para quem consegue investir um pouco mais, ele tem aquele anel, né, medidor, e ele consegue linkar com o anel e fazer o treino específico com base no que o teu corpo está precisando. Glândula muito tireoide também. Aí ele melhora isso, a estimulação, ou só o nervo vago Vou mesmo? precisar dar uma olhada se tem alguma coisa em relação à tireoide. Eu acredito que não, mas ele é estimulação de nervo vago. Hoje ele é aplicado em adultos, né? Para criança ele não tem, apesar de não ter contraindicação, também não tem estudo. Então a gente prefere não fazer a aplicação dele para criança. Mas para adulto é maravilhoso, É. tá?
Lógico que só isso vai mudar a vida da pessoa, não. Por isso que a gente precisa fazer análise da pessoa, né? Fazer análise de todos os biomarcadores para entender se vai ser, inclusive, funcional, porque é um recurso que tem um custo elevado. Uhum. Então, não dá, né, para simplesmente... As pessoas, às vezes, compram. Há um tempo atrás, eu atendi uma médica na clínica e ela tinha comprado. Ela, não, mas eu uso isso aí e não tá funcionando. Eu falei, mas como que você usa? Ela, não, eu vou fazendo direto e tal. Não pode. Ele tem limitações, ele não pode ser usado sequencialmente, ele tem número de sessões por dia e tem que estar alinhado a um objetivo. Não é simplesmente estimular, porque até estimular demais Também não não é é bom. bom, né? Exatamente. Então, esse é um dos recursos que hoje a gente usa bastante nesse protocolo online, né? O protocolo remoto. Isso aqui é um Mas regulador... você também coloca as definições da pessoa utilizar. Sim, na Então verdade você a faz pessoa o passa por acompanhamento. consulta Tá, antes, entendi. tá? Eu vou Pra analisar fazer. tudo e depois eu vou definir o protocolo dela e mandar para ela, tá? Tá. Isso aqui chama Retimer. Esse óculos, ele fez parte de um estudo lá na Austrália, inclusive tem uma matéria do Fantástico que fala sobre ele. O que esse óculos faz? Ele é um regulador de cortisol. Cortisol? Uau. Uhum. E esse regulador de Tô cortisol, buscando ó, essas coisas assim tá pra vendo? entender. Você tem duas luzinhas verdinhas aqui. O que esse óculos faz? Ele regula o teu ciclo circadiano, ele regula teu sono. Como que isso acontece? Basicamente, isso aqui simula a luz do dia. Lembra que eu falei que o cérebro seguia por claridade e escuridão? Então, quando você coloca esse óculos, ele manda essa luz verde, basicamente, para o cérebro, para a glândula que faz a liberação. Certo? E aí, o que acontece? Quanto mais cedo você libera, mais o teu corpo consome no tempo ideal. Posso ver? Pode, claro. A Então- gente tem, Você entendeu? tem curiosidade de usar, né? Ele é muito usado. E olha que você tanto... ficou bonita, hein? Não é? A luz bonita, Vou até né? pra sair Olha assim, lá. olha lá. É isso aí. Então, ele é usado muito. Ó, Viu? Esse estudo Quando na encontrar Austrália. o Jean assim na rua, não assusta, não. Esse estudo na Austrália, ele basicamente foi conduzido para encontrar recursos naturais que regulem o sono. E o óculos fez parte desse estudo, por quê? Porque essa luz verde, ela faz, de fato, o cérebro liberar cortisol nas primeiras horas do dia, e aí esse dia consome o cortisol e você consegue ter uma noite de sono muito mais reparadora. Porque se a gente parar para pensar, a gente acorda de manhã... É gostoso? Colocar... Ele dá um Sim, ela- descanso? na verdade, ele vai te dar um up em curto Tá espaço certo. de tempo. Se você passar aí uns 30 minutos, você vai perceber que você dá uma revitalizada. Por quê? Porque você liberou o cortisol na corrente. então Entendendo? eu tinha que ter feito isso. Você tinha que ter colocado isso em mim antes do Pra podcast. saber, né? E sabe Mas você que fica até de noite. ele é muito recomendado para pessoas que trabalham, por exemplo, de turno, que tem essa inversão do dia para noite. Tem isso também, né? As Exato. pessoas que são Exato. pilotos, Quem tem né? dificuldade de dormir, é bom? É bom. É bom, mas aí você tem que ter o protocolo, seguir o protocolo Sim. certinho no horário específico. Quanto mais cedo você libera, mais o teu corpo consome, mais você tem. Aí você troca, a luz do celular por ele. Isso aqui é usado de manhã. Ah, de tá? manhã. De manhã. Ou se você tem sono fragmentado, tem opções de você fazer o protocolo para usar em curto espaço de tempo durante o dia. Mas o ideal é você usar ele de manhã, o mais cedo possível, porque imagina que a gente acorda de manhã, né? A gente acorda, vai fazer as coisas da casa e tal. Você não tem contato com a luz do sol no olho, né? Você não tem contato direto com a luz Aí do você sol. tem que descer e ir até lá, andar. Exato. E aí, o que acaba acontecendo? A tua liberação de cortisol vai acontecer muito tarde. E aí, às vezes, não dá tempo do teu corpo consumir até a noite. Faz sentido? Então, isso a gente vem fazendo muito, né? A gente estimula demais o cortisol à tarde e à noite a gente não consegue dormir. A gente tem um estudo que, em relação à glândula pineal, porque você só emagrece à noite, quando ela Entendeu? desintoxica as células. Aí faz isso a que precisa liberação. É por isso que precisa dormir, pelo menos para Exatamente. emagrecer. E ela faz toda a limpeza, né, dos hormônios e tudo, controla isso. Mas precisa estar no breu total, não pode ter nem luzinha de LED. Você precisa de tédio. Tédio? Tédio. O cérebro, ele precisa zerar estímulo para que, de fato, ele Até desligue. estímulo de música. Igual muita gente. Dependendo da música, né?
Por exemplo, eu tenho uma estratégia que eu recomendo muito e que funciona muito para mim. Quando eu tô muito acelerada, eu coloco sempre um conteúdo, seja de som, ou às vezes até na TV, que seja bem... que não seja estimulante, seja tedioso, na velocidade 0,60. É. Que aí a fala Tipo, fica bem lenta. neurohertz é bom Isso. pra você Sim. dormir? Sim, também é. Também é. Eu gosto de assistir o Big Ben. É. Melhores Airbnbs do mundo, né? Aqueles programas de decoração. Ai, são adoro. coisas Noiva, isso aí. noiva. Então, esse tipo de conteúdo, ele Não não só é sou eu, não. estimulante. Tem um monte de amiga Pra- que assiste, viu? É isso aí. E diminui Lê- a velocidade. Bota ler no pra 0,60. Ler para dormir é uma atividade tediosa, desde que não seja luz direta. Tá entendendo? Bota uma luz indireta. Sempre optar por luz amarela, No né? Kindle dá pra... O Kindle depende da claridade dele. Depende da claridade que você tem de O ideal dele. é não ter nada no... O ideal é não ter nada. O ideal é você Escuro, dar né? o máximo de tédio pro teu cérebro, porque aí ele desliga. O cérebro é viciado em estímulo, então tudo que você tiver de estímulo vai fazer Uma ele ficar luzinha. mais... Exato. Tá entendendo? Isso acontece muito com mãe que chega da maternidade, o bebê tá num breu total, tá dentro do útero. Aí põe um abajurzinho lá, o bebê fica a Vendo a noite luz. inteira tentando dormir e não consegue. Por quê? Tem luz. E ele não consegue processar isso ainda, né? Exato. Muito Eu gosto pequenininho. de dizer o seguinte, não tinha homem das cavernas com insônia. Se a vida dele não tivesse risco, ele dormia. Então, assim, tem uma ligação muito efetiva com a quantidade de luz que a gente tem hoje em todos os lugares, né? Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho aquelas pedras de sal. Uhum. Então, à noite, é uma luz lateral, indireta, e as pedras de sal. É a luz que existe na minha casa depois a partir do momento que eu chego lá. 8, 9 horas, Eu porque acho eu bem atendo até legal tarde. aquilo, até para trazer para feira, né? O pessoal Exato. curte muito. É maravilhoso. Se você quiser, depois eu tenho contato deles e tal, e eu divido com você. Mas a pedra de sal, ela já é maravilhosa por si só, né? Porque ela Uhum. capta ali toda a negatividade do ambiente e tal. E ela simula muito bem uma luz de fogueira, que é a luz, né, do nosso cérebro ancestral. Então, quanto mais você reduzir de estímulo à noite, né, eu falo para as pessoas, não é difícil fazer isso. O problema é que você está num comportamento que foi construído. Se você desconstruir ele, você vai ver que em curto espaço de tempo o seu sono ajusta. É muito simples, né? É muito simples, mas enfim... É que hoje a tecnologia parece que vem para dar uma pra... uma Agora, modificada. eu fiquei curioso, vou fazer uma pergunta. Pois não. A hipnoterapia, ele acessa as mesmas informações do cérebro que o Vamos lá. neuromodulação? Vamos lá. A gente está falando da mesma coisa, certo? Só que a neuromodulação, ela trabalha onde? No hardware, na máquina. Ela equilibra a máquina, certo? Então, eu tenho aqui um computador. E esse computador está desregulado. Alguns lugares estão em curto-circuito e outras não estão funcionando. Então, eu preciso estabelecer isso. A hipnoterapia, ela trabalha no seu subconsciente. O que é o seu subconsciente? São todas as experiências acumuladas da sua vida. E aí a gente fala assim, nossa, mas eu nem lembro quando eu era criança. Na verdade, essa memória está guardada, está arquivada em alguma pasta, certo? Você não esquece nada, mas você... Até intraútero, não... né? Exatamente. A partir do 3º mês de gestação, você já tem conexão neural. Então, assim, imagina que tem um banco de dados gigantesco aí. O que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia, ela basicamente te coloca num estado de relaxamento para acessar essas memórias. Tá entendendo? Então, quando as pessoas falam, estado de transe, eu saí do corpo, eu fui para outro lugar, conversa fiada. Na verdade, você vai relaxar tanto que você vai... É como se você distraísse o seu consciente. Esse cara que fica aqui, isso é certo, isso é errado, isso faz sentido, isso não faz. Tá entendendo? E aí você, de fato, consegue acessar memórias. E, normalmente, essas memórias, na hipnoterapia, ela tem o objetivo de reconfigurar memórias, ela tem o objetivo de tratar traumas. E não é nada do outro mundo. É basicamente você distrair o consciente, acessar a memória que está ligada àquilo que você quer tratar e alterar essa memória. Olha que loucura. Então, assim, a gente se você parar para pensar, e tem dados sobre isso, tá? Tem uma série na Netflix que chama Explicando a Mente. E tem um episódio específico sobre memória. A nossa memória, ela se altera todo ano, né? Então, por exemplo, aconteceu uma determinada situação. Aí você vai contar para Vera a situação. Aí você
conta pra mim a situação. Aí você conta pra outra pessoa a situação. Conforme você repete essa história, você vai otimizando essa história. Você vai alterando a memória. Tá entendendo? E isso... Até que a história fica boa, né? Exato! Você entendeu? Então, assim, Agora sim. a ela história vai ficou se boa. alterando. Quando a gente faz uma sessão de hipnose, por exemplo, na hipnose é quando é em grupo, mas uma hipnoterapia que tem um objetivo específico de alteração, você acessa essa memória. E é muito perceptível quando você acessa, porque normalmente a pessoa volta para uma situação de quando ela tinha 7 anos de idade e na hora que você acessa isso, ela já começa a chorar. E aí você fala, gente, Olha, cheguei no lugar. Eu tive uma experiência que foi impressionante, né? O Giglo tinha feito um curso de terapia da linha do tempo. É uma terapia incrível. É um processo de hipnose consciente. Você ali conversando e tal. Eu cheguei a 40 dias de vida intraútero. E eu não fazia ideia, eu achava que nem existia isso. E eu tinha registrado um barulho que era quando a minha mãe descobriu que estava grávida e aquele barulho da emoção dela atrapalhava a minha audição. Uhum. E eu tenho uma audição muito aguçada. E eu registrei isso. Então, todas as vezes que eu ficava emocionada, vinha aquele barulho, mas era do coração da minha mãe. Aí eu fui lá naquela experiência, naquele momento, cheguei na experiência, ouvi o barulho e você vai na terapia do tempo. Volta, você conhece a terapia? Sim. Você volta e transforma aquilo em fato. E desaparece o barulho. É Eu impressionante. perguntei porque veio um hipnoterapeuta aqui. Uhum. Quem que é? O Irapuan Ruas. Ah, eu já ouvi falar dele. Eu não conheço, mas já ouvi falar dele. Então Nossa. aí eu quis saber se... Existem várias escolas de hipnoterapia, né? Eu sou formada na Omni, fiz todas as formações que a Omni é o maior Ele instituto também é formado na ONU. então, mundial de hipnose. E aí eu fiz todas as formações que eles têm aqui no Brasil. Fiz Maico Arruda, né? Maico Arruda. Fiz a formação, fiz o Legacy, né, que é um nível acima, e fiz a pós-graduação em hipnoterapia profissional. Então, hipnose foi uma das primeiras terapias que eu fiz quando eu estava muito doente. E assim, para mim foi uma quebra de Paradigma. imenso, porque eu não acreditava em nada disso, né? Eu também não. E foi muito característico. E é bom porque... quando a gente não acredita, você toma uma paulada. Exatamente. E assim, mudou tanto minha vida que eu falei, eu preciso conhecer isso, preciso estudar isso melhor, por isso que eu fui fazer as formações. Mas a transformação que você observa, né, numa situação dessa, porque basicamente o que aconteceu ali foi o fato, certo? E como você percebeu o fato. O que a gente faz durante uma sessão é alterar a percepção. Então a gente vai incluindo outras informações para alterar de fato essa memória. E a resposta automática que essa memória tinha na sua vida, ela deixa de ter. Ela deixa de ter. Por quê? Porque você alterou. Lembra que eu falei da alteração da memória? Se você assistir esse documentário... Isso é neuromodulação, né? É neuromodulação, é neuroplasticidade Você mudar a pura. informação e fazer dela um... Exato. Você Um faz lado Jean, anota positivo. pra lado mim. positivo. Qual que é a série lá? Explicando a mente. Só Eu anota já pra mim que assisti eu vou... alguns... Episódio memória. E aí eles provam, de fato, essa questão da alteração da memória. Por quê? Porque eles voltam Nossa. todas as pessoas... Tá estourando? Nossa, gente, Já estourou. Eles voltam todas É as que não dá pessoas... pra parar, né? O tema é muito bom. Eles voltam todas as pessoas pro dia 11 de setembro. Todo mundo lembra o que estava fazendo. Uhum. E aí uma das pessoas fala assim, olha, no 11 de setembro eu estava na escola. E eu vi da janela da escola o avião batendo nas torres gêmeas e aquela fumaça subindo. E ok, essa é a memória que ela tem. Só que quando eles vão analisar, a escola dela não ficava nem virada para as Pro torres. lado. Tá entendendo? Então, percebe como Ela criou aquilo, ela né? criou aquilo. Ela associou coisas e criou aquela determinada memória. Tá entendendo? Para ela é real. Para ela viu da janela da escola. Mas provavelmente ela viu o impacto na televisão e associou que ela estava na escola e isso se configurou de uma outra forma. Por isso que a memória é absolutamente moldável. Né? Você consegue incluir elementos. E basicamente, né, não posso falar de todas as linhas de hipnoterapia, até porque uma sessão comigo, ela pode levar até 8 horas.
Então a gente sentou ali para fazer aquilo, a gente vai resolver aquilo até o final. Não Uhum. tem essa de, vamos fazer 1 hora e depois você vai e volta, porque eu não posso ficar acessando essa emoção o tempo todo. Eu preciso do impacto. Lembra do impacto emocional que a gente estava falando lá atrás? Então, a partir do momento que você acessa isso, você tem a possibilidade, quando a pessoa está no estado de relaxamento, você tem a possibilidade de modular isso e transformar isso em uma outra coisa. E basicamente é com perguntas. Olha, o que você lembrou? Eu lembrei que eu estava na escola, eu passei um vexame, porque todo mundo riu de mim e tal. E aí você fala, tá, mas como essas pessoas? Quem são essas pessoas? Imagina que essa pessoa tá com uma cara de palhaço, agora ri dela. Você altera o peso daquela memória para aquela pessoa. E aí quando ela volta para a vida dela já é totalmente diferente. Aquilo que incomodava não incomoda mais, porque deixou de existir o registro que criava a resposta automática, né? Que criava o Então ele se autocomplementa. A Sim. neuromodulação e a hipnose se autocomplementam. Não dá para você rodar um Windows 2026 numa máquina 95. Não dá para você rodar Já mudou. um software 1995 num hardware 2026. Então, entendeu? agora uma coisa, igual eu tô fazendo com a Irapuã as sessões de hipnoterapia. Legal. Se eu fizer com você, Melhora aqui, 300% pra ele. aí Vai ser muito mais rápido para ele. Exatamente. vai embora. Vai melhorar Aí a muito. minha performance também. Sim, depende. A gente sempre tenta sair de um ponto de partida. O que te incomoda? O que você quer melhorar? Né? Porque a gente está falando de um cérebro que tem muita característica, né? E, lógico, muito dessas características estão ligadas à tua personalidade, por exemplo. Então, eu não posso mudar tudo. Eu vou deixar teu cérebro perfeito. Eu vou tirar um monte de característica que é da tua personalidade. Não tem jeito. Não, Não quero ter o pode. Bruce Wayne só. Né? Ele tá falando muito. Tá entendendo? Mas se você modular... Se você modular, dá pra chegar perto. Dá pra chegar perto. Você entendeu? Mas assim... Eu consigo modular experiências. Eu acho isso isso aí. fantástico. Né? E às vezes é até a Sim. forma como a gente conta as histórias pra gente. Você pega uma pessoa extremamente depressiva, né? Ela normalmente traz um monte de dor do passado. Ela traz muita coisa, né? Lá atrás era muito bom, a minha vida hoje não é boa. Ou lá atrás foi muito difícil, a minha mãe, a minha história, tudo que eu passei na vida. Então isso pra pessoa é uma âncora de segurança. Uma valorização pessoal também, né? Exato. Então, não tem como você mudar isso se você não for, né, mexer nessas coisas, se você não for mudar essas coisas. Então, a neuromodulação vai estabilizar? Vai, mas ela vai precisar visitar essas coisas, né? É o software. Então, às vezes, a gente passa muito tempo contando coisas, né, histórias pra gente, pra nossa cabeça, que todo mundo é culpado e a gente é inocente. E a gente tem que deixar um legado para a vida, sabe? A importância do que você está fazendo para o outro, para a felicidade do outro. Por exemplo, a Expo Quantic trouxe muita felicidade em network, até mesmo em venda, até mesmo de produzir coisas boas. E nós estamos em primeiro lugar no Brasil. É a maior feira de ciência quântica do Brasil, entendeu? Então, participar disso, pertencer a esse grupo de pessoas com capacidade e capacitando outras, eu acho que é fundamental para a gente fazer um fechamento de tudo o que a gente busca de missão mesmo. Sim, não tem dúvida. Olha, Aline, a gente gostaria de ficar aqui até de noite. Meu Deus do céu, papo tão gostoso, desliga o tempo. Não é? Quero te agradecer imensamente, te agradecer, Jean, pela Vamos oportunidade. trazer o Hélio Irapuã. Meu Vai ser Deus, aí vai ter maravilhoso, hein? palestra aqui para a noite Aí inteira. ela... Vamos sim. Parabéns pelo teu trabalho. Seja bem-vinda à Expo Quantic pela 3ª edição, que nós estamos produzindo coisas muito sutis que mudam a vida das pessoas. Obrigado, viu, Jean? Obrigado eu. E pessoal, olha só. Sigam. Tem ali, Jean? Olha lá. Aline, Aline É, Carvalho né? Oficial, _ oficial. olha ela aqui. Aline Carvalho, _oficial e Tieste Tie- Treinamento. Tiete Treinamentos. Sigam elas nas redes sociais dela, pessoal, porque vocês viram que ela é fera, hein? Olha lá. E tem da Expo Quantic aí? Expo Quantic Quanta? 2026, hein? Qual que é a Maravilhoso. rede social? Expo Arroba Quantic, Expo é, Quantic. arroba Expo Quantic. Arroba Expo Quantic, pessoal, olha só. Sigam eles também na rede social, aí vocês vão acompanhar as novidades que vai ter aqui em 2026. Quando que vai ser? Setembro? É, 26 e 27 de setembro. 26 e 27 de setembro, hein, pessoal? Vai ser maravilhoso. Olha o nível de
de pessoas que vão estar lá palestrando, hein, Palestrantes, pessoal? workshop, tudo que você puder absorver de bom. O- Tivemos um ano muito produtivo, né, Aline? Foi maravilhoso. E a Expo foi uma dos primeiros eventos que a gente fez, né? Até porque na criação da Tiest, todo o investimento é muito alto, né? Uhum. Esses equipamentos, eles são, de fato, muito caros e tal. E durante 5 anos, 4 anos e alguma coisa, a gente não fazia propaganda, porque a gente não tinha agenda. Então, a gente tinha muito receio de ir para um evento, de ir para um lugar, e a gente não dá conta, né, de fato, do que viria desse lugar, né? A gente trabalhava muito com indicações e tal. E aí, quando veio a possibilidade, né, a oportunidade de a gente participar da Expo, na verdade, eu até falei pra Vera, né, eu fiquei sabendo por pessoas de fora que iam vir para Santos, pra Expo. E eu falei, gente, como é que eu não tô sabendo disso? E aí a gente conversou, a gente conectou e tal, e foi maravilhoso. Assim, pra gente foi muito legal, porque foi a primeira vez, né, que a gente teve, de fato, um contato com um público que era absolutamente leigo, mas um público que ficou muito interessado no que a gente fazia. Sabe? Eu acho que tudo ali estava conversando muito bem, né? Todas as experiências estavam conversando muito bem e foi incrível pra gente, assim. Foi, de fato, onde a gente desabrochou, né? Para essa questão de eventos e tal. E até a qualidade do público, sabe? Que tava lá. Porque eu lembro que a minha palestra foi num sábado de manhã, num domingo de manhã, né? Era 10 da manhã, eu acho. E todo mundo muito interessado. Né? Exato, e aí eu falei, bom, vou lá e vou falar, né? Eu levei até um caso de um dos meninos do Santos, inclusive, né? O antes e depois de um dos meninos da base do Santos e tal, para mostrar os resultados do mapeamento. E quando eu cheguei, eu vi muita gente que eu não conhecia, assim, sentados lá e tal. E no final, eu tinha grupos de médicos que foram lá para ouvir sobre neuromodulação, sabe? Pessoas que de fato faziam parte, né, já de áreas de saúde que não tinham a menor ideia de como funcionava a neuromodulação e tal. Então foi pra gente uma grande oportunidade e foi pra gente também uma grande vitrine, né, para que a gente de fato começasse a falar mais do que a gente fazia, começasse a falar mais dos recursos que a gente tem, de quantas transformações a gente faz, né? Uhum. Hoje a gente tem quase 1.300 pessoas atendidas nesses 5 anos da Tiest. E até se você fizer uma pesquisa no Google mesmo, você vê lá, a gente tem perto de 100 avaliações falando do nosso trabalho. Então, eu acho que muito disso foi, de fato, validado, né? E até pra gente ter mais segurança também, né? Porque tem pessoas, eu vi o podcast da Patrícia agora mais cedo, né? E ela falando, é muito difícil a gente encontrar pessoas para falar do que a gente faz, né? Porque quase ninguém conhece e tal. Então, a Expo foi esse lugar de encontro mesmo, com muita gente que pensa na mesma frequência, que trabalha com recursos que estão fora, né? Um pouco mais fora do convencional, mas que a gente sabe que são ferramentas potentíssimas e que podem mudar a vida de muita gente, né? Então, Essa é a nossa missão, né, Aline? Pessoal, então olha só, expositores, falem com a Vera, patrocinadores, porque vocês estão vendo ali que funciona, hein? Dá resultado. Olha só, foi um depoimento da Aline aqui, olha só. E a gente não foi nada combinado, hein, pessoal? Nada combinado. Ela falou espontaneamente e foi bem legal esse seu depoimento, viu? Sim. E procurem a Vera para expositores e também patrocinadores, tá bom, pessoal? Tem várias áreas. Tem a área de gastronomia quântica, tem a área de tecnologia, tem a área de saúde e bem-estar. E esse ano nós temos o esporte e a cultura e arte. Olha só. Tá ampliando, hein? Tá, menino, você não tem noção. Tá bom? A Aline também está no Quantum X, que são as palestras que nós tivemos. Foi tratado o áudio, o vídeo, e nós já temos isso lá no portal Sou Mulher. E breve lançaremos, né? Só falta um videozinho agora pra gente finalizar. Tá certo. Tá bom, pessoal? Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigada.